Então, vamos lá. A primeira questão, eu vou refazer ela de novo, tá bom? Então, diz lá, um funcionário ganha R reais por hora normal trabalhada. Sabemos que a jornada normal de trabalho é de 40 horas por semana e que o mesmo ganha 50% a mais sobre o valor da hora normal por hora extra trabalhada, ao serem fornecidos o valor da hora normal e a quantidade de horas trabalhadas por semana, calcule salário normal semanal, salário extra e o salário bruto do funcionário, certo? Então, pegando aqui o processo, nós temos que escolher alguém, né? Temos que sortear, né? Diga o número. É, 10. Eu? Não. Não tem problema. Do enunciado? No enunciado você tem que prestar atenção. O enunciado não vai dar para aumentar o tamanho da letra. É... Para a gente não ter pessoas que mudam a data de aniversário, né? Que absurdo acontecer um negócio desse, né? Eu vou pegar pela sequência no livro de chamada, certo? Número 10, Felipe Rodrigo, tá aí? Hã? Ó, Felipe Rodrigo tá aí hoje. Depois de quase um mês. Hã? 3 semanas, 2 semanas. Depois de 2 semanas sem comparecer, vamos lá. Tá simples aí, né? Quem é argumento de entrada nessa questão 1? Felipe Rodrigo. Vou ler novamente, né? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir aumentar. Até consigo, lá. Um funcionário ganha R reais por hora normal trabalhada. Sabendo que a jornada normal de trabalho é de 40 horas por semana e que o mesmo ganha 50% a mais sobre o valor da hora normal por hora extra trabalhada, ao serem fornecidos o valor da hora normal e a quantidade de horas trabalhadas na semana, calcule o salário normal semanal, o salário extra e o salário bruto do funcionário. Pergunto: quem é argumento de entrada nessa questão? Valor da hora. Valor da hora. Deixa eu colocar de valor. Valor da hora. Quem mais? Só? Não. Não. Muito bem. Quem mais? Quantidade? Quantidade do quê? Quantidade de hora. Beleza. Quem é argumento de saída nessa questão? Oi? Salário normal. Salário normal. Que mais? Não, é tudo semanal. É salário normal semanal. Que mais? Salário extra. E o salário bruto. Beleza. Então, aqui diz o quê? Como é que a gente tira, né? Ao serem fornecidos o valor da hora e a quantidade de horas trabalhadas por semana, me diz o meu argumento de entrada, certo? E calcule o salário normal semanal, o salário extra, salário bruto é o que pede, certo? Até aí, do enunciado, tranquilo. Todo mundo consegue identificar que é isso. Tá, beleza. Então vamos lá. Bom, nesse caso aqui em particular, bom, aqui vem, ó, tem o int main, né? Eu vou colocar o abre chaves aqui embaixo, tá? Ele podia ficar lá no final, também é aceito, tá? Vou colocar aqui para caracterizar o begin end que a gente está acostumado a trabalhar, ok? Beleza. Então, depois que eu encontrei meus argumentos de entrada e argumentos de saída, eu vou definir as variáveis, né? Então, o que que eu tenho? Vou dizer que eu tenho int. Quem que é int aqui? Hã? Inteiro. Bem, quem que vai ser int dos meus argumentos de entrada e saída? Quantidade de hora. Então, eu vou ter lá, quantidade de hora
É int. E quem é float? Valor da hora, salário, normal, semanal, salário extra e salário bruto, né? Aqui dentro das variáveis aqui, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, colocar, dizer que eu estou atribuindo o valor inicial para eles, tá? A gente não chegou a fazer, mas eu posso fazer isso aqui, por exemplo, tá? Bom, definir as variáveis que eu estou trabalhando. Princípios são todos que eu tenho. Aí eu vou começar fazendo o quê? Vou começar lendo os dados. Em prova, em trabalho, eu posso vir direto aqui e fazer a entrada dos dados, certo? Então, eu vou ler a quantidade, aí eu uso percento D. Daí eu vou ler o valor da hora, e eu vou usar percento F. Muito bem. Aqui eu tenho que usar o e-comercial, aí eu vou colocar lá a quantidade hora, vou usar o outro e-comercial, valor da hora. Ok? Bom, dentro dessa questão, leve em consideração o que que é que depende, o que tem uma condição ali. Ele depende do quê? Depende de quantas horas ele trabalhou, não é assim? A jornada normal, pelo que o enunciado diz que é 40 horas, certo? Se eu trabalhar só a jornada normal, ou se fizer menos que a jornada normal, significa que eu não tenho salário extra, certo? E que o valor do meu salário normal ali, ele vai ser o valor da hora vezes a quantidade, certo? Então, aqui em princípio, eu posso vir aqui e resolver da seguinte forma: se quantidade de horas for menor ou igual a 40, eu vou dizer que. Como é que chama esse espaço que eu deixo aqui mesmo? Indentação. Isso vai ser cobrado em prova? Sim. Por quê? Isso faz parte da linguagem? Técnica de programação. Tudo bem. Então, eu vou dizer assim, ó. Se a quantidade de horas for menor ou igual a 40, eu vou dizer que o salário normal, ele vai ser o valor da hora vezes a quantidade de hora trabalhada. Eu vou dizer que meu salário extra, ele recebe zero. E vou dizer que meu salário bruto, ele é igual ao salário normal mais o salário extra. Ok? Venho aqui, posso colocar um outro if e dizer se a quantidade de hora for maior que 40, eu vou ter uma outra realidade. O que é a realidade? Eu vou dizer que ele vai ter salário normal, ele vai ser o valor da hora vezes quanto? 40, porque é em função da jornada normal, né? Eu vou ter o salário extra, ele vai receber o quê? Na verdade, eu vou pegar não o salário normal, mas eu vou pegar a quantidade de horas menos as 40, vai me dar quantas horas extras eu fiz. Vai dar a quantidade de horas extras, né? E eu vou pegar essa quantidade de horas extras que está aqui e vou multiplicar quantas extras ele fez pelo valor da hora extra. Aí o valor da hora extra, ele diz que é o valor da hora, né? Mais o valor da hora vezes 0,5. Por que que ele diz isso? Porque ele diz que ganha 50% a mais. Se ele ganha a mais, significa que ele ganha o valor da hora, mas ele ganha 50% a mais, certo? Matematicamente, isso daqui também poderia ser substituído, se levar em consideração a matemática do professor Robson, que eu teria aqui seria, eu tenho 1 mais 0,5 de valor da hora, então eu poderia dizer que é 1,5 vezes val hora. Podemos dizer assim?
certo? Né? E daí eu vou ter que, dessa maneira, eu vou ter que o salário bruto recebe o salário normal mais o salário extra. É isso? Podemos dizer assim? Aí, dentro dessa questão, a gente observou que, eu posso melhorar essa questão, posso aperfeiçoar ela, certo? Como que eu posso aperfeiçoar? Bom, essa linha aqui é exatamente igual a essa linha aqui. Ou seja, ela está nos dois ifs. Se ela está nos dois ifs, significa que ela depende da condição? Não. Então, eu posso pegar essa linha, tirar ela dos dois casos, mas daí é a mesma linha, né? Então, eu posso simplesmente vir aqui, excluir ela daqui, e eu posso ter esse processo que vai me dar, pelo menos tirei uma linha daí, no meio do caminho, é isso? Na realidade, a gente poderia dizer assim, né? Se a maior parte das horas que o funcionário faz for normal, poucos funcionários fazem hora extra, eu posso simplificar mais ainda o código. Desse jeito vai dar certo? Teoricamente vai dar certo, não é? Eu venho aqui, faltou aqui o printf. Printf eu vou escrever os meus argumentos de saída. Então eu vou colocar lá, é tudo %f, %f, %f. E vou colocar lá salário normal, salário extra e salário bruto. Os três argumentos de saída, certo? Funciona desse jeito? Funciona, certo? O que pode se fazer diferente aqui é assim, ó, veja bem. Eu posso considerar, por padrão, por exemplo, vocês querem ver ele rodando o código aqui ou vocês acreditam em mim? Não acreditem em mim. O salário ficou maiúsculo. Obrigado. Verdade. Vocês acreditam em mim que vai funcionar o código? Ah, o quê que você perguntou? O e-comercial. Não tinha entendido o que era o quê. O e-comercial, ele indica o quê? Dentro da linguagem C, o e-comercial indica o endereço de memória. Então, quando ele está lendo aqui, ele está pegando o endereço de memória que a linguagem separou para essa variável, e ele está lendo diretamente nesse endereço de memória, certo? E quando eu vou escrever, eu não preciso, ele não vai armazenar nesse endereço, só vai mostrar o resultado. Por isso que eu não preciso colocar o e-comercial na hora que estou dando printf, beleza? Mais para frente nós vamos voltar a trabalhar com esse e-comercial, beleza? Então vocês acreditam em mim? Beleza. Tá. Ah, neste caso em particular, tanto faz eu usar o else ou usar o if then. Eu usei dois if then, certo? Qual que é a diferença? Ele vai fazer o teste no primeiro e vai fazer o teste no segundo. Mas é que eu vou fazer um negócio agora que vai ficar mais fácil ainda. Mas eu não. Eu, se fosse vocês, não confiava tanto que eu falo, não. Eu ia lá no computador depois testava para ver se funciona mesmo. Se é real. O que que dá para fazer aqui é assim, a simplificação, tá? Do código. Eu venho aqui, ó, e vou tirar esse cara aqui e vou tirar esse cara aqui, ó. Aí eu digo o quê? Estou dizendo que de qualquer forma, ele já é o valor. Estou dizendo que ele faz aqui, ó, ele vai fazer o cálculo como se fosse menor ou igual a 40. Se ele for maior que 40, ele vai entrar no if aqui. Se não for, ele vai pular e vai vir aqui para baixo, não vai? Certo? Então, o que vai acontecer? Dessa forma, também vai dar certo o nosso programa. E aqui eu fiz o quê? Eu estou dizendo, de antemão aqui, estou fazendo a conta como se ele não fizesse hora extra. Certo? Aí ele vem aqui e pergunta, é maior que 40?
Se for maior que 40, ele recalcula o salário normal e recalcula o salário extra. E vai somar os dois aqui embaixo. Se não for maior que 40, ele vai pegar os valores que já estão aqui calculados e ele vai vir aqui calcular o salário bruto. Pois não. Desculpa? Ah, tá. Não tem problema. Não. Na verdade, talvez eu pudesse até tirar ele daqui, certo? Né? Mas também não tem problema repetir. O importante é garantir que ele comece com zero, certo? Garantir essa situação. É redundante, seria, né? Poderia retirar, mas aqui é mais para ilustrar realmente que vai acontecer, certo? Tranquilo? E dessa forma, vamos compará-la. Vamos colocar para rodar. Rodamos. Ver se tem erro. Se a internet ajudar. Colabora aí, né? Diz aqui que tem, hein? Opa, diz aqui que tem internet. Não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar em detalhes, certo? Acho que vocês vão ter que acreditar que funciona. Tá difícil aqui. Deixa eu dar uma. Vou entrar no outro online de GDP, né? Ai, matei, não tirei o stop ali. Tirei. Tá. Então, primeira quantidade, né? Ó, 40 horas a R$ 10 a hora que a gente fez, não foi? 400, 0, 400. Fechou? Vamos executar de novo. 42 horas a R$ 10 a hora. 430, 430. Fez a conta que a gente fez? Vamos pegar a outra lá, que era 38 horas a R$ 10 a hora. 380, 0, 380. Funcionou? Tem mágica? Tá. Entenderam aqui? Beleza. Então, só demos uma enxugada no processo aqui, tá? Como eu já disse, fora os que tem toque na prova, não precisa colocar o printf aqui com o valor da hora e quantidade. E aqui embaixo também não precisa colocar lá salário bruto, salário normal, salário extra, ok? Na prova, em trabalho, pode ser assim. Pois não. O comentário que eu fiz aqui é porque eu apresentei, primeiro, que o valor do salário extra é o valor da hora mais 50% do valor da hora.
Aí eu simplifiquei ele e coloquei 1,5 vezes o valor, porque aqui eu tenho um valor da hora, que tem 0,5 valor da hora, vai dar 1,5. Só isso. Tá certo? Tranquilo? Podemos seguir? A segunda questão, ele segue baseado nessa questão aqui ainda, né? Então refaça o exercício 1, considerando... Ixi, vou ter que escolher outro, né? 34. Agora é 34. Nós não temos 34 alunos, então, vamos dizer assim, tá, chegou até 32, 33. Então, Agenor. Hã? De onde eu tirei o número? Da hora, 34 minutos. Então, na segunda questão, diz, refaça a questão 1, né? E considerando que sobre o salário bruto do funcionário incide as seguintes taxas: 10% de INSS, imposto de renda, de acordo com a seguinte tabela. Então, salário até 2.000 isento, de 2.000 a 4.000, 8%, de 4.000 até 7.500, 10%, acima de 7.500, 15%. Imposto sindical, 0,5%. Então, informe os salários parciais. Parcial aqui é o salário bruto, no caso, né? Salário parcial. Total das vantagens é o salário bruto, certo? E os descontos, seria o INSS, IR, Imposto Sindical, e total dos descontos, é a soma desses três, né? E o salário líquido do funcionário. Pergunta, se é o sorteado. O que muda no argumento de entrada nessa questão 2? Sim. O que muda no argumento de saída? Mais ou menos isso. Vai mudar no argumento de saída. Tá certo isso? O que vai mudar no argumento de saída? Ó, eu vou colocar aqui como sendo, como no C não tem o nome do programa, Pascal tinha, mas aqui eu vou colocar como sendo o 2, certo? Indicando que é a questão 2 agora, né? Na verdade, vamos considerar que a gente pode fazer, eu posso fazer aqui, né? Posso selecionar ele inteiro, trago aqui para baixo, ele fica aqui uma cópia como sendo o primeiro, e aqui eu vou fazer a segunda, certo? Né? Deixa eu ampliar aqui para dar mais espaço. Então, argumento de entrada, não muda nada. Muda? Não. O que muda no argumento de saída, então? INSS, IR, o que mais? Imposto sindical. Imposto sindical não vai poder ficar assim. INPE, SIND, DOT, DESC, hã? Sal líquido. Ok? É porque is é uma palavra reservada dentro do C. Assim como se fosse if, por exemplo, também não poderia ser, ou main, ou while, for, são palavras dentro da linguagem que eu não posso usar como variáveis, ok? Então, tá claro isso? Beleza. Então, aqui eu vou acrescentar, então, um novo float. Eu posso ter mais de um float? Posso ter quantos float eu quiser, né? Então, INSS, IR, imposto sindical, aqui conforme padrão, TOT, DESC, SAL
líquido, certo? Aqui ficou fora do padrão, tem que manter o padrão, né? Aqui eu também posso dizer que é zero, também posso dizer. Na verdade, esses caras, eu posso rodar sem dizer que vale zero. Mas por que colocar zero? Se ele funciona sem colocar, sem definir. É que dentro das linguagens de programação, independente da linguagem que você for implementar, é o hábito de você garantir que ele está zerado. Por que que a gente faz isso? Quando você pega uma calculadora ligada, você faz as contas sem colocar no C lá, no AC ou no C, para limpar, dar o clean, todo mundo zera, não é? Fazer a conta, certo? Por quê? Pô, ele pode ter um valor na memória e esse valor pode influenciar no resultado da conta. Então você sempre zera. Esse zerar que nós estamos fazendo aqui, esse papel. Você garantir que o resultado da conta vai estar sempre zerado, certo? Sempre começou com o valor correto, né? Bom, aqui dentro do processo, o nosso código começa a partir daqui, certo? Porque ele cheguei até o salário bruto, né? Aqui tem uma questão teórica que talvez não bata, né? Porque daí vamos dizer assim, mas o INSS tem que calcular pelo valor mensal. O valor do salário que está aqui é semanal, né? Mas é só um exercício que nós estamos fazendo, certo? Então, vamos entender que como se fosse o valor correto, ok? Então, o que que seria aqui, então? INSS, ele depende de algum fator? Ele tem uma dependência de alguma coisa? Ele depende do salário bruto. Eu tenho o valor de salário bruto, calculo INSS. Então, ele vai pegar o sal bruto vezes. Eu posso fazer aqui vezes. Era 8%, né? É 10%. 10%. Então, eu posso chegar aqui e colocar 10 dividido por 100. Assim. Vocês testaram isso? Hã? Vocês testaram isso? Não testaram, né? Vocês têm que testar esse processo, moçada. Não acreditem em tudo que eu falo. Hã? Eu vou dizer quando que ele vai dar errado aqui, ó. Se eu chegar aqui e colocar assim, ó, ele vai dar errado. Vai dar zero. Por que que ele vai dar zero se fizer isso aqui? Hum? Porque 10 é inteiro, e 100 é inteiro. Ele vai dar o resultado de inteiro, certo? Ele vai dar zero. Ele só vai pegar a parte inteira do resultado, certo? Agora, por que que não vai dar zero se eu tirar isso aqui? Ele vai pegar da esquerda para a direita, porque primeiro ele vai executar a multiplicação. E esse salário bruto é o quê? É float. Float vezes inteiro vai dar float. Aí vai ser um float dividido por inteiro. Aí vai dar certo, né? Faz sentido? Também. Mas é que e a oportunidade de pegar. E a oportunidade aqui? Como é que fica, né? Então vamos dizer assim: se a gente colocar aqui INSS aqui e colocar aqui mais um percento F aqui, vamos colocar o ponto 2, né? Que eu não coloquei. Que na prova em trabalho, na verdade, não precisa, né? Eu falei que não precisava, não é? Certo? E pegamos o código aqui e torcer que o nosso código aqui funcione e vamos comprovar se realmente dá certo. 40 horas a R$ 10 a hora. Quanto que deu o último valor lá? 10% de INSS? É o valor que tinha que dar?
10% de 400 dá 40, certo? Vamos. E agora? Será que dá certo? Vamos pôr para rodar. Vamos ver se o online GDB vai fazer a minha conta. Quanto que deu lá o último valor? Perceberam a diferença? Então, quando eu falo para testar, testem, certo? Entenderam o que eu fiz? Coloquei o parênteses. O que aconteceu quando eu coloquei o parênteses? Zerou, certo? Porque ele pegou a parte inteira da divisão. E a parte inteira da divisão ele começa com zero, 0,1, certo? Como o nosso amigo colocou ali, eu poderia colocar só 0,10. Se eu colocar 0,10, aí não vai ter problema, porque daí ele vai calcular, né? 40 horas, R$ 10 a hora, ele calcula diretamente, certo? Mas tem momentos que eu tenho que colocar na fórmula mesmo, certo? Bacana? Tranquilo? Se eu tivesse declarado uma das partes como int, também daria errado, tá? As partes ali que está dividindo, né? Pois não. Lembra declarar no int ali que você colocava float, que é de hora, eu acho. Pode colocar lá float, dá problema? Não é que dá problema. É que, vamos dizer assim, vai ter certas situações que a gente vai estar desenvolvendo para aplicações, vamos dizer assim, nem o celular não pode fazer mais, vamos dizer, está desenvolvendo com um relógio, certo? Hoje o nosso relógio não faz conta, mas ele poderia ter processador, daria para fazer conta. O que acontece? A quantidade de memória que tem num dispositivo desse é muito pequena. Então, dependendo da variável, se você declarar ela como float, como int, pode fazer diferença. Então, a gente declara pelo menor tipo que vai ter, né? Os nossos computadores hoje têm bastante memória, não faria diferença nenhuma. Não vai fazer nenhum sentido, não vai dar nem um milésimo em lugar nenhum de diferença. Mas um dispositivo menor ele pode dar diferença, certo? E, eventualmente a gente pode implementar alguma coisa para uma balança. Não tem essas balanças para aplicadora no mercado? Ela imprime uma etiqueta. Ele é um mini computador. Ele é um microcontrolador, na verdade. Você pode programar para ela, certo? Aí o que acontece? Nesses casos pode fazer diferença se você está usando int ou float, certo? Então, para essas situações a gente recomenda a implementação sempre no menor forma de usar a menor quantidade de memória possível. Beleza? Podemos seguir? Bom, então INSS deu para entender aqui, né? Beleza? Aí eu tenho a questão do IR. O IR, ele tem uma tabela aqui para ser seguida, não é isso? Segue essa tabela, né? E como é que a gente calcula essa tabela, então? Então, ele depende do valor do salário bruto, certo? Então, como é que se faz isso? Pois não, eu acho que é o outro, né? Das televisões, certo? Muito bem. Então, como é que fica aqui, né? Ó, vou levar em consideração, se o salário bruto for menor ou igual a 2.000, então eu vou dizer que o IR vai receber zero. Hã? Chave? Essa? Não, não, a outra. É a chave e o IE. Pois é. Precisa? Eu tenho um comando. Else if. Se o salário bruto for menor ou igual a 2.000, eu vou dizer que o R vale zero, certo? Se o salário bruto não for menor ou igual a 2.000, ele vai ser maior. Mas aqui eu vou perguntar se ele é menor ou igual a 4.000. E se ele for menor ou igual a 4.000, IR vai valer quanto? 8%, certo? Então ele vai pegar o salário bruto vezes 8 dividido
por 100. É isso? E se ele não for menor ou igual a 4.000, eu vou verificar se o salário bruto for menor ou igual a 7.500. Se ele for menor ou igual a 7.500, o IR vai valer quanto? Salário bruto vezes 10 dividido por 100. E se não for, ele só pode ser maior, certo? Então, eu vou dizer que o IR recebe salário bruto vezes 15 dividido por 100. E funciona desse jeito? Não faltou as chaves lá? Né, Dylan? Faltou as chaves aqui? Vocês acreditam em mim? Testaram? Não. Colocaram chave? Ah, e agora? Então, vamos acrescentar aqui o IR, né? E aqui vou acrescentar mais 1%, ponto 20, certo? E será que dá certo isso? Seja camarada aí, ó. Abastece lá. Olha lá. Então, qual que é essa regra aqui? Por que que aqui não tem abre fecha chaves? Alguém marcou gol aí? Não. Não. Hã? 3-1 para Argentina? E... Porque só tem uma linha, certo? Então, ó, vamos lá. Faltou ponto e vírgula. Olha só. 40 horas, R$ 10 a hora. Deu menos 2.000. Zero. Não é isso? 40 aqui é do INSS, o outro zero aqui é do. Não é do imposto de renda? Então, 40, 400 é menor que 2.000. É 2.000 ali, não é? Nós temos que fazer a conta virar mais que 2.000, certo? Como que a gente faz 40 vezes quanto para dar 2.000? 25 vai dar 1.000? Não, 25, 40. Hã? Vai dar 1.000. 50 vai dar 2.000. Então tem que ser mais de 50. 60. Fizeram a conta comigo aí, com a gente aí? Ó, 40 vezes 60. 6 vezes 4, 24, 2.400. Ó, 2.400, não teve hora extra. 240 que é 10%. E 8%. Isso significa que deu certo. Funciona. Certo? Embora vocês não tenham testado, agora tem a prova. Certo? Tranquilo? Voltemos aqui então. Entendido aqui. Beleza. Vamos seguir. Então, calculamos imposto de renda. Agora tem que calcular imposto sindical. Não é isso? Como é que calcula imposto sindical? Vamos desligar esse negócio aí. O negócio aqui acho que é mais importante. A prova é semana que vem. Então, calculamos INSS, calculamos IR. Aí agora vem imposto sindical, certo? Como é que calcula imposto sindical? Sind recebe salário bruto vezes quanto?
0,05. Assim, isso é meio por cento? Isso é quanto? 5. Não pode pagar tudo isso em imposto sindical, moçada. É muito dinheiro. 5% do salário não é bastante? É bastante. A lei diz que é quanto? Meio. É 0,5, né? Então, eu tenho que ter. Se aqui fosse um, aí seria 1%, certo? Se eu coloco assim, vira 0,5%. Ok? Né? Na prática, seria o imposto sindical, ele pega isso daqui, ele tem que tirar o INSS e ele tem que tirar o IR. E o que sobrar, ele calcula o sindical, certo? Mas no enunciado não está assim. É, isso. Certo? Mas vamos fazer assim. É só um exercício, né? Beleza? Então, dessa forma vai calcular. Aí, o que mais que ele pede lá? Além do imposto sindical, então ele pede total de descontos. TOT, DESC. Que enquanto, como é que calcula o total de desconto? Vai ser quem? INSS mais IR mais INPE, SINT. Ok? E ele tem que calcular mais um cara. Quem que é que tem que calcular? Salário líquido. Salário líquido recebe o quê? Salário bruto menos TOT, DESC. É isso? Tranquilo? Aí aqui no final eu tenho que acrescentar, aí eu já coloquei até o IR, vou colocar os 100,2F do imposto sindical, tem que colocar por 100,2F do total descontos e tem que colocar por 100,2F do salário líquido, certo? Então aqui vem INPE, SIND, TOT, DESC e SAL líquido. Fechou? Beleza. Vamos por lá para testar então. Temos que achar um valor agora que seja pegar outra faixa, né? Vamos pegar para dar 7.500. Para dar 7.500 tem que ser quanto o valor da hora? Tem que ser quase o dobro, né? 2.040, R$ 200? 200 é mais fácil, né? Hã? Ixi. Ah, eu não corrigi lá, só corrigi aqui. Então, 40 horas. Opa. Vezes 200. Dá 8.000, né? Deu, ó, aqui é o salário normal, salário esse, salário bruto. R$ 800 de INSS, né? 1.200 de imposto de renda. De 8, 2.000 já caiu de imposto. 2.040, ó, que deu total desconto aqui, né? Então, de 8.000, você ganha 5.900.
certo? Entendeu? Porque é caro o negócio do imposto? 5%? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Pois não. Por que que eu não coloquei a chave no if else? Porque no if, na verdade, em todos os comandos que você vai ter que executam um bloco de código, quando eu tiver uma única linha, ele não precisa colocar o abre e fecha chaves. Isso acontece também no Pascal lá. Eu só tenho uma linha sendo executada para esse if, certo? Nesse outro if aqui também eu só tenho, se considerar que o if começa aqui, é um else, mas tem um if aqui, eu só tenho um comando que vai ser executado para esse if, certo? Como eu só tenho um comando, eu não preciso colocar o abre e fecha chaves. Entendeu? Faz sentido? Vira que funciona. Mas é bom vocês testarem. Vai que dá diferente, né? Mas se eu tiver mais de uma linha, se eu não colocar, ó, que é o caso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar errado, essa conta aqui, ó. Eu tenho duas linhas que estão sendo executadas aqui, certo? Tem o cálculo do salário normal semanal e aqui eu tenho o cálculo do salário extra. Se eu tirar as chaves aqui, ele vai dar errado a conta. Beleza? Hã? É, aqui poderia reduzir aqui e fazer esse cara aqui, né? É, o código fica mais legível, certo? Entendido? Alguém mais? Alguma outra dúvida? Vamos para a próxima, então. Eu, Mostra funcionamento correto da chave na prova. com toda certeza. Eu ensinei? Não. Tem que estar alinhado. É boa pergunta. Cobro sim. Tem que estar identado o código? Tem que estar identado, certo? Nome das variáveis, observou que eu usei os nomes das variáveis aqui, ó, seguindo o padrão? Começa minúsculo, quando muda, vai para caixa alta, certo? Fica mais fácil de visualizar as variáveis? Fica, certo? Isso aí não é uma coisa assim, não é porque eu quero cobrar. O mercado vai cobrar se você quiser, certo? Cada empresa tem uma notação, segue um padrão, certo? Tanto de dentação quanto de nomenclatura de variáveis, certo? Tem empresa que coloca nome da variável, dependendo da linguagem, coloca um sublinhado antes. A variável começa sempre com sublinhado. Tem determinadas linguagens que começam desse jeito, tem determinadas empresas que trabalham com esse padrão. Tem empresa que começa sempre, começaria aqui, ó, tudo começando com maiúsculo. Eu começo com minúsculo e quando muda, vira caixa alta, maiúsculo, certo? Tem empresa que começa, cada palavra começa, onde começa uma parte da palavra, começa com maiúsculo. Tem algumas que usam, ó, eu usei três aqui e quatro aqui. Tem umas que só usam três, três, três. Usa quatro, quatro, quatro. Depende de cada empresa, certo? Então, não é porque eu queira, eu tenho que cobrar porque o mercado vai cobrar de vocês, certo? E é um padrão que é fácil da gente trabalhar agora, que daí amanhã vocês vão trabalhar seguindo o padrão. Fechou? Né? Beleza? Vamos seguir então. Fornecidos dois valores, descobrir o maior valor e colocar em ordem crescente. Muito fácil isso aí, né? Tá muito quente aqui? Oi? Tá muito quente aqui. É, a aula tá fervendo aqui. Isso aqui não é agora, velho.
Agora, Fer. Vai que você só um. É. Obrigado, seu Gilberto. 22 e 4, né? Tem que sortear outra pessoa, né? Arthur. Ó, questão fácil aí, ó. Mamão com açúcar aí. Tem muita gente que ia preferir pegar essa daqui do que, né? Hã? Ninguém quer, né? Então, ó, quem quer argumento de entrada nessa questão? Valores dois, né? O A e o B. A e B. Quem quer argumento de saída? Quem quer? Maior e o menor. Não, você tá errado. Hã? Com certeza está errado. Tá. É a ordem, né? Então, daí, quem quer argumento de saída? Hum. Sim. Quem quer argumento de saída, então? Não, maior. Foi? Maior e a ordem. Não. Ok. Então tá pegado esse nível. Questão fácil assim, ó. Tá vendo? Olha só. Enroscou aí agora. Olha, Hã? Não é maior, é menor. Não. Ele pede na questão para fazer o quê? Isso significa quem? É, isso. Então, quem quer argumento de saída? Menor. Aqui é só dois. Ó, agora tá certo. É o menor, depois o maior. Isso significa que é o quê? Não é a ordem crescente que pede? Faz uma dessa na prova para ver. Olha só. Se você colocar maior e menor, vai acontecer o quê? Ele está em ordem crescente? Está decrescente, você colocou maior primeiro? ordem crescente, tá Não ligado? tem. Ele pede para colocar os valores em ordem crescente. Os valores em ordem crescente, você tem que colocar o quê? Primeiro menor, depois maior. Se você coloca maior, depois menor, é o quê? Tô certo? Hã? Faz sentido? Não. A lógica não bateu? Então, e agora? O que que a gente faz aqui? Pô, não, Int. nada tem. Ah, o int main já tá lá em cima. É, então, daí. Nem maior e menor. Hã? Menor e maior. Ah. Tá, e daí? E agora? E aqui vem o quê, então? Aí, E agora? e, e, Esse. e, A maior que B. então, A é maior, menor, igual a B, maior, Aqui eu posso ficar sem chave? pode. Ah, não, pode não. Pode. Quem acha que pode levantar a mão? País democrático. Um, dois, três, quatro. Ah, então não pode. Quatro levantou a mão. Quem acha que não pode? Levanta a mão. Aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, ó. Já ganhou. Isso que é democracia, tá vendo? Por que que não pode? Porque eu tenho duas linhas para serem executadas, certo?
Não importa, é o comando. Cada comando ele considera como um. Não posso. Menor recebe quem aqui? E maior recebe. Aí aqui Pode ir. pode, mas também pode ser. Hã? E aqui também eu tenho que ter chaves. Fala. Oi? Mesmo que colocar, ele vai considerar pelo ponto e vírgula. Cada comando. Não é a linha em particular. Não é necessariamente você colocar tudo numa linha só, não vai dizer, ele vai considerar um comando. Ponto e vírgula indicou que terminou um comando, certo? Tirasse um ponto e vírgula, não resolve. Porque o E comercial vai indicar que é um end, certo? Um end lógico que o Robson passa lá, certo? Mas então não vai resolver para o nosso caso aqui. Hã? Porque eu tenho que atribuir. O menor tem que receber um valor e o maior tem que receber outro. Mas não resolve. O end ele vai ter um papel para dizer se é true ou false. Quando você usa o professor Robson lá, ele faz o end assim, não é? Ele recebe de duas portas assim, não é isso? Ou ele não chegou nas portas lógicas? Ah, com o Miguel? É, mas isso daqui, não sei se vocês sabem, é o mesmo end que o professor Robson usa. É, tem o outro, esse aqui é o OR, esse aqui é o end. Ah, só o Chapeuzinho? Ah, tá. Mas o end é o mesmo do Miguel. Sabiam disso? Então tá bom. Tá, voltando aqui. Daí, gente F. Enfim, menor, maior. Ah, achei que ia vacilar de novo. Tá certo assim? Tem jeito de simplificar isso aqui? Acho que dá. Hum. Dá para declarar que dá para tirar o primeiro if, declarar que menor é B e maior é A, e colocar um if embaixo ali, falando que se maior se maior é A, se B maior que A, então vai mudar a variável embaixo. Ah, eu não faria desse jeito. Eu pegaria o else que tá aqui, colocaria ele aqui na frente aqui e deixaria o if que já tá feito para não ter que escrever o if de novo. Não, não é a mesma coisa. Olha quanto que eu vou economizar de tempo. Se a pessoa se fosse fazer tudo aquilo que você falou, o que que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que o menor já é o A e o maior é o B, certo? Se o A for maior que B, ele troca. Verte. Fez sentido? Dá certo? Esse é o processo de desenvolver a lógica mais refinada que a gente fala, certo? Calma, calma. Calma, Dylan. Não dei nem o return ainda. Só estou colocando a possibilidade. Entenderam aqui o que foi feito? Eu posso colocar o if convencional fazendo o if then else com todas as operações,
Beleza, vai dar certo? Vai dar certo. Em prova, pode ser feito desse jeito? Pode ser feito desse jeito. Beleza? Mas eu posso refinar o processo e criar algo que é, vamos dizer assim, vai fazer a mesma coisa. Não faz a mesma coisa que tá aqui? Mas o que ocorre? Ele fica mais enxuto o código, certo? Essa é uma prática que as empresas buscam, fazer códigos que sejam mais apurados, certo? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Ah, Esse caso faz muito sentido. Sim, tu responde, cara. Tem uma malha utilizada pequena. é que hoje, vamos dizer assim, se levar em consideração o nível dos processadores que nós temos hoje, que dá, vamos dizer assim, ano passado, seria a 15ª, 16ª geração de computador, de processadores, desde que foi criada a série I lá atrás, certo? Da Intel, por exemplo. Fazendo um paralelo que é mais fácil de mencionar, certo? A cada, a cada ano, processador novo, ele consegue fazer o dobro que fazia do ano anterior, certo? Isso começou a se tornar mais realidade na 12ª geração. O processador 1 i3, 12ª geração, por exemplo, ele chega quase igual a um i7 de 10ª geração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um i3 de 12ª geração, quando foi lançado 12ª, ele era um pouquinho mais fraco do que um i7 de 10ª geração. Duas gerações anteriores a dele, certo? Mas nós estamos falando de i3 com i7, né? O i7 de 12ª, ele, ele dava duas vezes mais do que o i7 de 10ª geração, né? Então, o que acontece? Os processadores estão num patamar onde o processamento é muito rápido, certo? Mas a gente tem que lembrar que a ideia dos códigos, se você fizer um código muito extenso, fica difícil de você ler o código. Então, quanto mais enxuto ele estiver, menos linha ele tiver, ele vai ser mais eficiente. Quanto mais eficiente ele for, ele vai executar melhor o seu processo, certo? Então, a tendência é a gente tentar buscar otimizar os códigos. Tem empresas que não gostam de profissionais que usam a lógica apurada demais da conta. Tem um meio termo ali que é considerado bom. Se a lógica, vamos dizer assim, se levar em consideração que tem pessoas que têm um QI acima da média, né, e que consiga desenvolver uma aplicação com a lógica hiper apurada, tem empresa que também não quer esse profissional. Por quê? Porque a maior parte dos profissionais que ele trabalha na empresa são nível médio. Se você pegar uma lógica muito apurada, um outro profissional, para dar manutenção no código, quem fez esse código super apurado, vai ter dificuldade da manutenção do código, certo? Então tem empresa que prefere não que não seja o extremo, nem muito apurado demais e nem muito abaixo, certo? Mas o mínimo de manter o código mais eficiente é recomendado, como esse que nós estamos fazendo. Bacana? Até aqui tranquilo? Vamos aos 18 agora. Beleza? Quem é o 18º? José Victor. Quem é José Victor? Então vai o próximo. Quem é o próximo? Então vamos lá. Vamos para a quarta questão, né? Vou aproveitar aqui, ó. Então, aqui é a
argumento de entrada, né? Estou falando mais. Fornecido três valores, descobrir o maior e menor valor entre os mesmos. Ok? Então, vamos lá. Três valores. Então, A, B, C. Argumento de saída, menor e maior. É isso? Ok. Oi? No enunciado, na realidade, ele pede só o maior e menor, né? Ok? Poderia fazer com os três valores? Até poderia, né? Mas vamos fazer com esses aqui mesmo. Beleza. Então, int, ok. Acento. Tá bom, tá bom. Eu entendi, eu entendi. É, então, vamos fazer primeiro sem o meio, daí depois a gente coloca o meio. E comercial, beleza. E agora? Hã? If. If, melhor que a tabelinha, né? Como é que a gente faz a tabelinha, né? Então, vamos lá. 3, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3, 5, 3, 1. Daí, como é que fica? A menor que B. Não. Tem que ter o que aqui no meio? Comercial. B menor que C. Se isso for verdade, então maior é quem? Menor é o A, maior é o C. Tá. Posso? Else, if, A menor que C, menor que B. Se isso for verdade, maior é o B. Else, if. B menor que A, and menor que C. B não vai fazer. A diferença que vai fazer é assim. Se ele entrar no primeiro if, ele vai descartar todos os outros ifs. Então eu vou ter 6 ifs. Se ele for o primeiro, ele vai descartar os outros 5, certo? Então, se eu tenho 6 ifs e ele fizer na metade, na média, fizer em 3, ele vai ser 50% mais rápido que se você usar o if em cada um. Entendeu?
Deixa eu otimizar o processo aqui. Aí o menor vai ser o C, vai ser o B. Else, if. Menor C, C, menor que A. Ok? Else, if. É, C é menor que B. Aqui, menor é C, maior é o A. E aí vem 20F. É isso? Return zero. E aqui é chave. É chave. É isso? Aqui no caso, veja bem, o esforço de fazer aqui o menor e o maior somente, ou colocar menor, meio e maior, é praticamente o mesmo, certo? Porque aqui no final eu vou ter o meio em todos os casos, certo? Aqui no caso seria o B, né? Aqui no caso seria o C, né? Aqui seria o A, aqui também seria o A, e aqui seria o C, e aqui seria o B, certo? Em princípio, é essa a situação, tá? E aí eu poderia colocar menor, meio e maior, que vai dar certo. Tranquilo? Porque na prática o esforço é o mesmo. Eu vou achar os três, na verdade, certo? Levando em consideração isso, né? Então, aqui tem a questão. Se eu usar o else aqui, ele vai minimizar, vai na média, né? Se eu tenho 6 ifs, com else ele vai dar uma média de 3, em teoria, certo? Na prática pode ser um pouco diferente, depende dos valores que eu vou ter. Beleza? Tranquilo aqui? Alguma dúvida a mais? Vamos só colocar para a gente testar para ver se funciona realmente. Ah, com else fio grudado. Hã? E aí que vai colocar? Ah, o include?
Tá colocado. Não, ele tá reclamando que. Oi? Tá faltando uma chave? Ah, verdade. Muito bom. Então vamos lá. Vou colocar o 5, 3, 1. 1, 3, 5. Certo? Que é o mais. Seria contrário, né? E ele ordenou, tá? Vou colocar mais um aí só para 3, 5, 1. 1, 3, 5. Beleza? Tranquilo? Vamos fechar a videoaula por hoje, certo?